Sabe quando se olha para um gráfico de mercado e parece só um monte de rabisco, sem pé nem cabeça? Uma confusão total, né? Mas e se existisse uma lógica, quase que um roteiro escondido ali? Pois é, a gente vai montar um framework, um passo a passo, para trazer clareza para esse caos. Bora lá? Pois é, olha só para isso. A primeira coisa que vem na cabeça é: e agora? Como é que a gente decifra esse caos todo? Como que essa montanha-russa de preços vira alguma coisa que faz sentido? Alguma informação que a gente possa usar? A boa notícia é que tem um método para isso. E é exatamente essa sequência lógica que a gente vai desvendar juntinhos agora. Então, esse aqui é o nosso mapa, o nosso roteiro para sair da confusão. Primeiro, teoria de Dow, para a gente saber a direção. Depois, ondas de Elliott para entender o caminho. Aí Fibonacci para medir os passos. E para fechar com chave de ouro, a gente junta tudo num exemplo prático e ainda sai com checklist de análise. Tudo pronto? Então vamos nessa. Beleza, primeira parada, teoria de Dow. Pensa nela como se fosse a bússola do analista, sabe? Antes de sair andando por aí, a primeira coisa é saber para que lado o vento está soprando, né? Se o mercado está subindo, caindo ou só andando de lado. Olha, a teoria de Dow é, sem exagero, o alicerce de toda a análise técnica moderna. É ela que nos dá a primeira grande ideia. O mercado não é aleatório, não é um cassino. Ele se move em tendências. E o mais legal, essas tendências podem ser identificadas e seguidas, se a gente souber o que procurar para confirmar. E aqui estão os pilares dessa teoria. A ideia principal é que o preço já sabe de tudo. Ele desconta todas as notícias. Outra coisa, existem várias tendências rolando ao mesmo tempo. Uma de longo prazo, outra de médio, uma de curto. E talvez o mais importante de tudo, uma tendência vai continuar sendo uma tendência até que apareça um sinal bem claro de que ela acabou. E para ajudar a gente a ter certeza, o volume de negociação é o nosso melhor amigo para confirmar se o movimento é forte mesmo. Ok, já temos a nossa bússola, já sabemos a direção. Agora é hora de pegar o mapa do terreno, que são as ondas de Elliott. A analogia é perfeita, né? Se Dow aponta o norte, Elliott desenha as montanhas e os vales que a gente vai encontrar no caminho. E o coração de Elliott é essa ideia de um ritmo, quase uma dança, que o mercado faz. É um padrão de 5 mais 3. Basicamente, são 5 ondas que empurram o preço para frente, na direção da tendência principal, e depois vem 3 ondinhas de correção, dando uma respirada. É como a maré subindo e descendo, sabe? O reflexo puro da psicologia dos investidores. Então, vamos começar como o motor, o impulso. São as 5 ondas. Isso aí. Ondas 1, 2, 3, 4 e 5, essas são as chamadas ondas de impulso. Elas são o motor que leva o mercado para frente, na direção que a gente já viu lá com Dow. É aqui que o preço realmente avança. E depois de todo esse esforço, o que acontece? Vem a pausa, a correção. E ela vem em 3 ondas. Exato. Ondas A, B e C. São as ondas corretivas. Pensa nelas como o mercado puxando o fôlego, sabe? Um recuo totalmente natural, contra a tendência, antes de pegar mais impulso para a próxima pernada de alta. Agora, atenção aqui, porque isso é muito importante. Para essa contagem de onda ser válida, não é de qualquer jeito. Existem 3 regras que são, sagradas. Não podem ser quebradas nunca. Regra 1. A onda 2 não pode voltar mais do que o começo da onda 1. Regra 2. A onda 3, que geralmente é a mais forte, nunca pode ser a menor das 3 ondas de impulso. E regra 3. A onda 4 não pode nem pensar em entrar no território de preço da onda 1. Parece simples, né? Mas é isso que dá validade para a análise. Beleza? Já temos a bússola, já temos o mapa. O que está faltando? A fita métrica, para medir as distâncias nesse mapa. E é exatamente aí que entra Fibonacci. É a ferramenta que vai nos ajudar a colocar números nisso tudo. A gente vai poder estimar até onde uma correção pode ir e, melhor ainda, onde os próximos alvos de preço podem estar. Então, lembra daquelas ondas de correção A2 e A4? Pois é, o recuo delas não costuma ser aleatório. É impressionante como muitas vezes o preço para exatamente em um nível de retração de Fibonacci. As zonas mais comuns que a gente tem que ficar de olho são entre 38,2% e 61,8% do movimento anterior. São pontos quentes, com alta probabilidade de a correção terminar por ali. Certo, a correção acabou. Mas e agora? O preço vai até onde? É aí que a gente usa as projeções ou extensões de Fibonacci. Elas nos ajudam a projetar alvos lá na frente. Um exemplo clássico, a onda 3 muitas vezes vai buscar o nível de 161,8% do tamanho da onda 1. Ou seja, a gente passa a ter alvos matemáticos, lógicos, para onde o preço pode ir.
Bom, chega de teoria, né? Teoria é linda, mas a gente quer ver a coisa funcionando na prática. Então, bora juntar tudo isso? Vamos aplicar nosso framework completo, bússola, mapa e fita métrica, num ciclo que todo mundo conhece bem, a grande alta do Bitcoin lá de 2015 a 2018. Primeiro passo, então, a bússola. Olhando o gráfico nesse período, não tem nem o que discutir, né? A teoria de Dow grita pra gente tendência primária de alta. É uma escadinha perfeita de topos e fundos cada vez mais altos. A direção era uma só, para cima, simples e direto. Ok, com a direção definida, a gente joga o mapa de Elliott por cima. E aí a gente vê que aquela alta toda não foi uma linha reta para o céu. De jeito nenhum. Ela se desenrolou numa estrutura perfeitinha de 5 ondas de impulso. Cada onda com sua história, sua psicologia, até chegar naquele pico histórico lá perto dos 20 mil dólares. E para fechar, a fita métrica. Depois da euforia da onda 5, o que veio? A correção ABC. E aqui é que a mágica acontece. Aquele bear market de 2018, que na época parecia o fim do mundo, um caos total, quando a gente mede com Fibonacci, vemos que a queda parou exatamente numa zona de retração super importante, calculada a partir da alta anterior. Ou seja, não foi nada aleatório. Uau! Viram como as peças se encaixam? Agora a pergunta de $1 milhão. Como a gente transforma isso num processo que dá para usar sempre? É simples, a gente vai resumir tudo num checklist prático para levar da teoria direto para uma análise mais consciente. Olha que legal essa tabela. Ela resume tudo de um jeito super claro. Dow é o contexto, a tendência geral. Elliott é a estrutura, o mapa do caminho. E Fibonacci é a métrica, os números, os alvos. Cada uma tem seu lugar, e o poder está em usar todas elas juntas. Então, para não esquecer, o checklist do analista é esse aqui. Número 1. Contexto. Sempre comece definindo a tendência com Dow. 2. Estrutura. Depois, conte as ondas com Elliott, sem esquecer das regras. 3. Confluência. Use Fibonacci para achar aquelas ondas mágicas onde tudo se alinha. E o mais importante, número 4. Gestão. É preciso lembrar sempre que estamos falando de probabilidades, não de bola de cristal. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a mentalidade que a gente tem que ter. Nenhuma dessas ferramentas faz milagre sozinha. A verdadeira força aparece quando a gente combina tudo: o contexto de Dow, a estrutura de Elliott e os níveis de Fibonacci. Essa confluência, essa união de fatores que cria os sinais mais confiáveis. E isso tudo nos deixa com uma última pulga atrás da orelha, né? Com tanta regra, tanta matemática, tanta estrutura, a análise técnica é uma ciência? Ou, já que precisa de interpretação, de contexto, de um feeling, será que é mais uma arte? A verdade talvez esteja bem no meio do caminho, na habilidade de dançar entre a rigidez das regras e a fluidez da interpretação. Fica aí a reflexão.